As muitas cinzas de cigarro não falam das horas. As horas esconderam as palavras sobre uns gestos rotos. As pessoas na sala mal se olham, apenas ocupam cada uma no espaço a sua função. Ele, marido, ela, mulher. Psiu, o noticiário. Mas eu não disse nada. Oh, me desculpe. E retornam ao mútuo desperceber. A filha mais nova, as ocultas, despede-se dos restos de aborto. A filha mais velha se indaga porque o luar não nos serve de consolo. O filho testa seus 16 anos no sexo da empregada. Que barulho foi esse? Correria e gritos pelos cômodos da casa foram ver. A filha mais velha estava morta. Sua alma anoitecera, caíra numa escureza silente e sem estrelas, como somente soe ser a morte. Todos atônitos, rimando com a palavra caos, todos em pranto, se perguntando por Deus. Deus, no entanto, estava na varanda a olhar o tempo despir a rosa. E quanto à lua? Ora, não podemos nunca chamar a lua de crisântemo. Com esse poema, nós abrimos o programa Café com Poesia de hoje, com esse maravilhoso poeta, que aqui se encontra, Milton Rosendo. Milton, há muito tempo gostaria de que você tivesse vindo aqui tomar um café com a gente, falar de poesia, esses belos poemas também, que você obrigado faz. pelo convite. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer é o meu. Que poema bonito, hein? Bom, eu procuro ter um certo cuidado, né, com as palavras, né? Então, eu sempre estou escrevendo, reescrevendo. Os textos, eles passam por um burilamento, né? E são consequência das minhas leituras. Um poema que parece uma crônica, né? Sim, eu gosto um pouco disso, de colocar um elemento de prosa no meio da poesia, né? É muito, muito, muito legal. E sempre eu pergunto aos poetas que aqui vêm, os escritores, como iniciou essa vida literária, quer dizer, o que mais influenciou na vida, na família ou na escola, como foi que surgiu tudo isso? Bom, eu acho que certa feita eu vi num quadro, num colégio que eu estudava, um poema do Gregório de Matos. Ao braço do menino Jesus, quando apareceu. É um poema belíssimo, extremamente rebuscado. E eu fiquei encantado com aquilo. E eu pensei, eu quero fazer uma coisa assim. Então, eu comecei a escrever muita coisa, no início de forma muito diletante, né? Até que eu apresentei um amigo meu, quando já tinha um material suficiente assim, para um livro. E esse amigo, Rui Sampaio, ele foi assim, uma pessoa que praticamente foi um divisor de águas para mim, né? Eu disse, olha, não tenha pressa em publicar. O seu verso, ele ainda está muito verde, né? Procure ler mais, conheça mais sobre poesia, né? Não existe um bom músico que não conheça bem, né, do seu ofício, né? Então, da mesma forma, um poeta, né? Então, eu fui ler e li, assim, desesperadamente. Sou um poeta leitor, na verdade, né? Eu acho que tudo que eu faço decorre das minhas leituras.
Inclusive, muita coisa minha é permeada pelas minhas leituras, porque eu vou, às vezes, sequestrando fragmentos de textos de outros autores, encaixando nos meus poemas, reescrevendo os textos deles, né? Então, virou um trabalho obsessivo, né? Assim, eu sempre começo, na verdade, o meu projeto de escrita pelo título do livro. Interessante, né? Então, na verdade, eu só começo a escrever quando eu tenho um conceito na minha cabeça, um título, né, para um livro, e a partir daí é que eu vou construindo. Então, esse livro, por exemplo, esse aqui, Os Moinhos, não é? Esse foi o seu primeiro livro. Esse foi o meu primeiro livro. Os Moinhos. Daí você dizendo que primeiro você inicia, você pelo título, vai buscar o título e tal. E, enfim, por que Os Moinhos? Isso é uma referência ao Quixote, né? O Dom Quixote de La Mancha. Aquela busca, né, pela poesia, pela reinvenção do mundo, né, pela palavra, né? Então, acho que essa busca também é minha, né? Eu me senti representado ali naquele personagem, que é um livro maravilhoso, né? Acho que é um dos livros mais belos já escritos por um homem. E a partir daí, eu acho que tem toda uma ideia, né, por trás, né, dessa luta mesmo, né, com os moinhos, né, que é esse real, né. De certo modo, eu acredito que o trabalho da poesia é justamente esse, né, de, vamos dizer assim, não se acostumar tacitamente com o real, né? Mas moldá-lo, né, com a palavra. Então, logo após esse livro, você lançou outro, ou demorou um certo tempo para você lançar outro livro de poesia? Por exemplo, aqui está Caos Totem, né? Certo, é o meu segundo livro. Esse aqui que foi, que teve por editora a gráfica Graciliano e a editora Graciliano. Exatamente. Foi edital? Foi, pelo Programa de Incentivo à Cultura Literária. Bom, Os Moinhos foi lançado em 2009 e o Caos Totem, ele foi publicado em 2016, então vai um tempinho. Exato. Nessa época eu estava escrevendo uma tese, no caso do meu segundo livro, eu estava escrevendo uma tese sobre Jorge Lima, sobre a invenção de Orfeu, e eu fiquei pirado. Aquele livro me botou de pernas para o ar. Então, chegou um momento que ele abria tantos links na minha cabeça, que eu já não sabia nem mais o que eu ia escrever na minha tese, né? Eu fiquei completamente perdido. E aí eu fui ler algumas coisas correlatas, assim, alguns autores que têm esse tipo de trabalho, né, do verso mais alongado, né, do poema de sopro épico, né? Então fui ler Eliot, Saint Jean Perse, fui ler um bocado de gente. E aí, o Ezra Pound, e aí eu comecei a escrever de maneira aleatória, escrevendo, fazendo anotações. Só que o texto ele tinha uma coisa assim que chamava a atenção. Eu escrevia, não, isso aqui vai ficar lá pro meio. Isso aqui vai ser o começo. Coisas em ordens totalmente aleatórias, né? Eu ia depois arrumando, assim, de uma maneira meio como se fosse um mobile, né? E ele nasceu assim, de uma forma, assim, meio que agregando, né, fragmentos. Uma curiosidade, assim, você que é um estudioso da obra
do Jorge de Lima, principalmente Versão de Orfeu, que é um livro, um poema admirável, mas como é que se define então? Soberbo. Você imaginar que Jorge de Lima ele escreveu o maior poema modernista. Não só o maior poema modernista, ele escreveu um poema que é um dos mais complexos da língua portuguesa, né? Que tem uma profundidade, né, filosófica, estética, né, imagética, um trabalho com vários metros, com vários tipos de rimas. É coisa de um artesão, né? Assim, um trabalho absurdo, né? Então, para mim, é a minha meta, né? Como escritor, eu acho que chegar um pouquinho perto, assim, tocar a unha, né, do pé do Jorge de Lima, para mim já estou feliz, né? Do que ele foi como poeta, né? De certo modo muito perseguido, né? Ainda muito incompreendido. Acho que Alagoas ainda deve muito ao Jorge de Lima, né? Você não tem imagem do Jorge de Lima aqui em Alagoas. É verdade. Um poeta de alcance universal. Uhum. Né? Estudado na Itália, por exemplo, em vários países, assim. É um poeta excepcional, né? Assim, uma coisa... Quanto tempo você passou para publicar sua tese, para concluir? Eu passei um pouquinho do prazo, porque realmente eu tive muitos problemas com esse universo abrangente, né, do Invenção de Orfeu. Até que eu cheguei realmente ao que eu queria, né, como tema, né, e aí ficou mais fácil, porque a minha mente ela vai construindo todo um esquema, né. Então, eu trabalhei com a questão da fragmentação do épico, né, de Jorge de Lima, né. O épico Invenção de Orfeu é um épico completamente fragmentado, pulverizado, né. Alguns questionam, inclusive, a validade desse texto como épico, né. Se não me engano, o Haroldo de Campos, ele dizia que era um falso poema épico, né? Falso poema longo. Então, uma dorzinha, né? Dor do cotovelo, né? Dói um pouquinho não ter escrito um poema tão grandioso, né? Aí, então, nós vamos continuar conversando agora no segundo bloco, especificamente sobre a sua obra, sobre o seu processo criativo, a sua criação, até porque você tem outros livros aí que serão publicados posteriormente, né? Então já a gente retorna já com o Milton Rosendo, esse poeta maravilhoso. Obrigado. Depois do nosso intervalo. Já. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org e faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora.
É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Retornamos então ao programa Café com Poesia, conversando com o poeta Milton Rosendo. Milton, eu tenho aqui durante o intervalo a gente conversando sobre o seu trabalho, como poeta, e também você é professor, ensina na UNEAL, é isso? Não. Na verdade, eu estou há um tempo parado. Eu fiquei por um período assim tomando conta da minha mãe que estava doente, então eu me afastei do ensino. Né? Agora é que eu pretendo retomar esse ano. Mas quando estava lecionando, estava onde? Eu ensinei uma temporada na UFAL como professor substituto. Na UFAL, né? UFAL. Pois é. Bom, voltando à sua poesia, eu vou pedir a você, para você brindar aí nossos telespectadores com o seu belo poema, que você inclusive disse que a gente, numa linguagem mais popular, dizer, saiu do forno, né? Escrevi ontem esse texto. Sonhadora. Em cismos de luz e beleza, os novelos de sol e a moça. Um último dom a luz cede ao grão, do chão um despontar. Blém, blém, a passos do ângelus, entoa o dobre da igreja. Orantes, em cinzas matizes, suas sedas passam senhoras. Pétalas flâmeas, os beijos nas praças e nas varandas faces. Cambraias de lua, a rua, nada importa. A moça só devota, as gaivotas enrevoam em seu ser a imensa religião do mar. Olha, rapaz. Como é o nome desse poema? Sonhadora. Sonhadora. Muito bonito. Eu estava falando aqui, a gente conversando também, que é essa imagem da sua poesia, né? Fotografias. Eu sou obcecado com imagens, né? Na verdade, eu penso com imagens. Quando eu estou escrevendo, o verso ele já vem, vamos dizer assim, uma imagem mais ou menos pronta, né? Uhum. Eu sempre imagino a força que aquela imagem ela vai, vamos dizer assim, proporcionar assim, ao leitor, né? Então, eu tenho sempre um cuidado em pensar a imagem do texto, a imagem do verso, né? Mais do que o som até, de certo modo. O som também, mas eu acho que a imagem é o elemento mais forte assim, do meu poema. Eu também acho. Tem uma presença fortíssima, né? Por isso que eu falo de fotografias, são Sim. coisas, né? É muito imagética a sua poesia. Bom, você também teve esse outro livro aqui. Amores Ébrios. Amores Ébrios. Isso aqui foi uma coletânea? O livro Amores Ébrios, ele surgiu de uma performance que eu fiz com alguns amigos meus, o Bruno Ribeiro, a Brisa Paim, Newton Rezende e o Igor Machado. Numa tarde entre cervejas e alguns petiscos, a gente resolveu fazer alguma coisa juntos. E aí, para unir estéticas tão distintas, né? O trabalho de cada um era muito particular, são poetas assim, maravilhosos. E aí, são pessoas que eu tenho maior carinho e admiração. Uhum. Então,
a gente resolveu fazer uma performance e o tema que linkava os nossos textos todos, né, assim, as nossas poéticas, era o tema do amor, nas suas variações, né? Então surgiu esse espetáculo, né, o Amores Ébrios. Nossa primeira apresentação foi num sebo em Jaraguá, Livro Lido, que infelizmente fechou. E, assim, lotou, para nossa surpresa. A gente teve que fazer uma segunda apresentação na mesma noite. Assim, foi uma coisa, né? Claro que na segunda apresentação a gente já estava um pouquinho bêbado, de verdade, ébrio de verdade. E foi, assim, a partir daí que surgiu a ideia. A gente fez algumas apresentações, mas depois cada um foi para o seu lado, né? A Brisa foi para Portugal, né? Bruno se casou, Igor também, né? E aí eu sempre tive aquela vontade de retomar o projeto. Eu acho que era uma ideia muito bonita. E os meninos acabaram, assim, acreditando também nisso e, assim, a gente participou de um edital e foi contemplado, né, com um prêmio, Eris Maximiano, né? Uhum. E aí a gente conseguiu fazer um livro e um CD. Um livro e um CD. E um CD, que vem com as gravações, né, dos poemas, né, lidos por nós, né? Uhum. Então, Milton, e agora qual o próximo projeto que você está se debruçando? Bom, durante um período que eu fiquei, assim, eu tive um processo depressivo violento, eu fiquei tomando conta da minha mãe e porque, de certo modo, o cuidador ele também acaba, né, adoecendo um pouco junto com o doente, né, com o paciente. E nesse processo eu escrevi muito, assim, muito mesmo. Eu tenho, acho que, em torno de 6 a 8 livros. 6 a 8 livros mais ou menos prontos. Sendo que o que eu pretendo publicar agora é o Não Pertence A, que é um livro de tradução de poetas estrangeiros. Né? Dentre eles? Gauguin, Sandra Tate, Yannis Akropoulos, Iwan Kraft, muita gente. E aí esses poemas você fez a tradução para o português? Não. Não. Eu inventei. Eu inventei os poemas, inventei os poetas. Ah, entendi. Né? E criei biografias para eles. O livro é, assim, uma brincadeira literária, né? Assim, entendi. São 12 formas de escrever diferentes. Né? Diferentes e com biografias, né? Mentirosa. Né? Espetacular. Uma maravilha. E um prefácio mentirosíssimo que eu falo do processo, né? De como foi a translação, né, desses textos para o português. Que maravilha, rapaz. Só que, claro, na forma mesmo editada, eu não vou dizer isso. Né, assim. Mas, então, você levou quanto tempo para você escrever esses livros todos? Bom, de uma forma geral, acredito que uns 8 anos. 8 anos? Praticamente. E vai do período da convalescência da sua mãe e tal? Escrevi no ano passado 2 livros. Né? Um logo após o falecimento de minha mãe, se chama Saturno em Trânsito. Né? E o Não Pertence A, que eu escrevi em tempo recorde. Né? Eu escrevi em torno de 2 meses, 2 meses e meio. Né? E é um livro relativamente volumoso, né? Mas foi
Você gosta de interpretar seus poemas, né? Aquela chama declamar, né? Então, você gosta de dizer os seus poemas? Eu gosto de lê-los, né? Eu não gosto de, assim, por exemplo, eu não sou um poeta performático, né? Nada contra quem faz a sua performance, mas eu não sou exatamente um ator, né? Então, assim, no meu caso específico, eu gosto de chegar lá, lê-los, né? Da maneira como eu assim, os sinto e pronto. Né? Dei meu recado, acabou. Né? Eu não me imagino fazendo um tipo de, assim, experimentação corporal, enfim, para ler um poema. Mas é interessante que a sua poesia, ela se permite a isso, a se fazer uma performance, por exemplo, da sua poesia, ela se permite. Sim, eu acredito, mas eu particularmente, eu não tenho essa capacidade, né? Então, na verdade, é um reconhecimento de uma limitação, né? Eu sou um pouco tímido, né? Então, não me sentiria à vontade de fazer. Agora, gosto muito de lê-los, assim, quando tenho oportunidade e sou chamado, eu vou e os leio, né? Mas, de uma forma geral, assim, é ali só aquilo e pronto, terminou o meu trabalho. Né? Agora, se alguém pegar, e já houve quem fizesse, por exemplo, performances de dança com leitura de um poema meu, enfim. Eu participei recentemente de uma oficina de fotografia e poesia, que o pessoal experimentava trabalhar, assim, numa linguagem fotográfica, os meus poemas, né, assim, transpor, né? Foi uma experiência também bem interessante. Bom, eu deixo muito à vontade de quem quiser, vamos dizer assim, participar, né, do processo poético, né? Porque o poema, ele não acaba em mim, né? Ele acaba de certo modo. Na verdade, ele nem acaba, ele começa no leitor. Né? Porque é a partir das inferências do leitor que o poema ele vai ganhar, né, assim, dimensão. Rapaz, a conversa tão boa sobre poesia, sobre o seu processo de criação, sobre a bela poesia que você faz, que você produz, que o tempo foi assim minguando, e aí já está terminando o nosso Café com Poesia com você, mas fica assim o convite para você retornar aqui outras vezes. Agradeço. Mesmo porque tem vários livros que você irá lançar. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Agradeço também. E foi um prazer. Os nossos telespectadores devem estar também adorando. E o agradecimento também à gráfica editora Graciliano. Sim. Graciliano Ramos. Um trabalho maravilhoso. Trabalho maravilhoso que tem feito, né? A Patrícia e a todos que fazem a gráfica editora Graciliano. E vocês, até o nosso próximo encontro.